Polêmica na Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto. Ontem aconteceu votação em primeira discussão dos 3 projetos de lei do Executivo que tratam da reforma administrativa da Prefeitura de Ribeirão. Pela proposta, haverá redução de 98 cargos comissionados. Ainda serão criadas 3 novas secretarias municipais. A primeira será de cidadania e das pessoas com deficiência. A segunda pasta será do governo digital e, por fim, a atual Diretoria de Comunicação Social da Prefeitura será readequada e transformada em Secretaria de Comunicação. O Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, Guatapará e Pradópolis critica a reforma administrativa proposta pelo prefeito Ricardo Silva, alegando contradições e obscuridades. As vereadoras dos Partidos Trabalhadores, do Hidalgo, Perla Miller e Judete Zilli, haviam pedido audiência pública para debater a reforma, mas a Câmara rejeitou esse pedido. Mesmo com essas 2 situações, a proposta avançou na Câmara na sessão de ontem. E ontem, a reforma administrativa passou em primeira votação no Legislativo. As medidas envolvem a Controladoria Geral, o Departamento de Água e Esgoto e a reorganização do Executivo. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o Luca Fernandes, que é mestre em Direito pela USP de Ribeirão Preto, advogado, especialista em Direito Público e professor. Está aqui no estúdio TH Mais Cidade e vai nos ajudar a entender essa confusão, essa história mal explicada. Bom dia, vereador. Muito obrigado pela sua audiência. Prazer recebê-lo aqui. Vereador, é um negócio... Bom dia. Aí não. Não, por enquanto não, né, Lucas? Talvez não. Talvez não. Acho que é isso. Doutor Lucas, então é o seguinte, que confusão é essa? Acena-se com a possibilidade de redução, de melhor gestão, de mais eficiência, mas aí também se criam outros cargos comissionados? Como é que Exato. Então, Borda, essa reforma administrativa vem a partir de uma determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Certo. Então, a gestão passada fez uma reforma administrativa, criou alguns cargos que o tribunal entendeu ser inconstitucional. Em razão disso, ficou para essa gestão agora, no período de 120 dias após a decisão judicial, realizar essa reforma administrativa. Então, certo. O motivo é esse. Agora, a forma como ela foi feita, as soluções que a administração atual encontrou e as modificações que implicam na administração pública acabam por não ser aquela que realmente atende até mesmo às boas práticas de governança na administração pública, né? O objetivo era reduzir, era enxugar? Que era o que o tribunal A decisão queria. do Tribunal de Justiça, majoritariamente, era sobre problemas, especificamente sobre problemas nos cargos comissionados. Foram criados cargos comissionados, que são aqueles de livre nomeação pelo prefeito, que, na verdade, não correspondiam às funções cabíveis aos cargos comissionados, que são 3. Os cargos comissionados só podem ser de chefia, assessoramento e direção, né? Então, Okay. Antes você tinha cargos que não observavam essas atribuições, mas eram por livre indicação. Daí, o prefeito, respondendo essa decisão da Justiça, também fez outras adequações e aí mandou esses 3 projetos de lei que foram aprovados ontem. Agora, por exemplo, em relação ao SAERP, a SAERP não houve nada praticamente nenhuma mudança. A SAERP era um departamento, ou seja, era uma autarquia, né, que a gente chama, independente da prefeitura. Embora fosse municipal, ela é outra pessoa jurídica, mas hoje ela se torna, né, não hoje, né, mas desde a gestão passada, ela se tornou uma secretaria da prefeitura, dentro do CNPJ do município. E o que significa isso? Significa que a diferença prática, tem 2 diferenças práticas. A primeira, o caixa da SAERP hoje é o mesmo caixa da prefeitura, então, por exemplo, todo o dinheiro que a gente paga de tarifa cai dentro do caixa da prefeitura. Antes caía só para Antes caía só para aquele órgão, só para aquela pessoa jurídica, né? E depois uma questão de independência, né? Quando você tem uma autarquia, ela é mais autônoma, por exemplo, para fiscalizar. Tem mais facilidade na aquisição de alguns instrumentos para realizar preparo e modernamente, Brasil afora, né, as boas práticas de administração pública colocam hoje a supervisão, a regulação que a gente chama do saneamento público, saneamento básico, com essas entidades autárquicas, mais independentes. Exatamente para esse objetivo, pelo fato da essencialidade desses órgãos, então, eles precisam ter uma resposta rápida para as situações que aparecem e aí ficam fora daquele caminho burocrático que uma secretaria formalmente teria. Ainda é burocrático, mas é menos burocrático. Se fosse uma autarquia, seria mais especializada, mais autônoma, mais independente e mais voltada para o atendimento do interesse da população. Nós temos que pensar, isso é um ponto muito importante, o Estado serve para o cidadão.
A administração pública serve para o cidadão e serve para isso. Então, quando essa reforma é feita sem nenhum tipo de diálogo, sem nenhum tipo de audiência pública, a proposta foi apresentada no máximo 3 semanas atrás. É uma proposta, são 3 projetos de lei, tiveram 101 emendas que não foram, até sábado, não foi possível discutir isso, com um conteúdo que ultrapassa entre secretarias, não é uma questão pontual, é toda a máquina pública municipal. Perfeito. E é feito de forma assodada, de forma rápida, com pouca discussão, sem ouvir os interessados e sem ouvir o cidadão, que é o destinatário, né, dessa administração pública. Doutor Lucas, e a controladoria? O que ela já existia no município? Ela foi formalizada? Exato. A controladoria já existia. O que se faz agora nessa reforma administrativa é uma repaginação dessa controladoria, cria alguns núcleos dentro dessa controladoria que antes não tinham, mas no nosso modo de ver, e aí eu acompanho algumas discussões que foram nesse curtíssimo tempo feitas em cima desse projeto, diminui a independência dessa controladoria, em razão do que hoje o controlador, né, ele vai poder, a partir dessa reforma, ser nomeado e não necessariamente precisa ser um servidor de carreira. Perfeito. A controladoria, para quem está em casa entender, é um instrumento para fiscalizar internamente o dia a dia da administração. Como se fosse uma corregedoria? Como se fosse a corregedoria, só muda o nome, a ideia é a mesma. Agora, se a gente retira essa independência das pessoas que lá estarão, né, e fica condicionado às vontades políticas, a gente, no meu modo de ver, acaba minando a confiabilidade da atuação dessa controladoria. Então, é um retrocesso. Né? Acho que neste ponto específico é um retrocesso. Agora, por qual mudança passou a área de comunicação social? Certo. A área de comunicação social, antes, dentro da prefeitura, ela não era uma secretaria. Ela era um departamento, né, destacado lá. Hoje ela se torna uma secretaria e nessa reforma específica aumentam-se os cargos comissionados. Vai botar mais gente lá dentro? Dentro, como secretaria. Você tem mais gente para fazer vídeo para o prefeito Cássio Silva, TikTok, dancinha, aquelas coisas? Por coisas, exemplo, né? Foi criado também, vamos comparar, né, uma Secretaria de Meio Ambiente, se tornou a Secretaria de Meio Ambiente. Hoje a Secretaria de Comunicação, a partir dessa reforma, terá mais gente do que a Secretaria de Meio Ambiente. Mais gente? Mais gente do que a Secretaria de Meio Ambiente. Isso. Então, veja, é interesse da população ter mais gente na comunicação no meio ambiente? Nós nem sabemos porque não foi discutido. Perfeito. Né? Então, perfeito. Eu acho que... Qual é a justificativa, desculpa interrompê-lo, do Executivo para sustentar que o Departamento de Comunicação vire uma Secretaria de Comunicação? É isso que a gente está discutindo. O cidadão precisa ter o serviço público ao seu benefício. O serviço público não existe para atender à boa vontade do prefeito, seja lá que governante for. Ele é para servir à população. Então, fazendo essa leitura, com mais gente na Secretaria de Comunicação, nós vamos pagar menos IPTU, a gente vai ter mais asfalto nas ruas, a gente vai ter mais iluminação pública, a cidade vai ficar mais limpa. O que a gente ganha com isso? Então, essa é uma excelente pergunta, Borda, porque realmente não é difícil de dizer, é difícil pensar qual foi o objetivo da administração pública na transformação desse departamento como secretaria. A secretaria dá um pouco mais de robustez. A secretaria cria uma estrutura mais rígida de atuação. Isso é verdade. Agora, isso não significa necessariamente uma melhor prestação de serviço e um melhor atendimento do interesse público. Né? Isso por si só não é ilegal, mas a gente vê a prioridade é a escolha da administração. Quer dizer, priorizar algo e uma não gestão outro. equivocada. É isso, né? Doutor Lucas, aí qual é o próximo passo agora? Então, certo. Passou na primeira, vai para a outra? Passou na primeira, ele vai para a segunda votação. Né? É uma lei complementar, porque ela muda a estrutura da prefeitura, tem que passar, no nosso caso aqui, por uma segunda votação e aí vamos aguardar como vai ser feito. Importante dizer, das cento e tantas emendas apresentadas, nenhuma foi aprovada. O projeto entrou na Câmara de um jeito, que a Prefeitura mandou, e foi aprovado identicamente à forma como o prefeito encaminhou. Você passou pela esteira como esteira de aeroporto. Exatamente, sem nenhuma discussão. Em menos de um mês, você teve uma reforma dessa magnitude aprovada pela Câmara. Não, e a nossa Câmara é impressionante. A nossa Câmara é boa para mandar plaquinha de homenagem, trocar nomes de rua. Aí, quando a gente precisa dos vereadores para que alguma coisa seja feita de útil para a população, é a resposta que a gente tem aí. Nem sequer conseguem cumprir o que é prerrogativa legal de discutir, de aprovar, de se posicionar. Ou ao menos que fosse, né, Borda, efetivamente discutido. Né? A gente não teve discussão nessa reforma administrativa. Esse é o ponto. Seja por meio da Prefeitura, seja na Câmara de Vereadores. A reforma administrativa dessa implicância, desse tamanho, não foi discutido. Ribeirão Preto não conseguiu discutir essa proposta. Ok, muito obrigado. Uma boa quinta-feira. Satisfação. Já antecipando, boa sexta-feira aí, bom final de semana. Valeu. Muito obrigado.